Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Bruno, um pouquinho mais de retorno aqui para mim nesse meu microfone, só mais um pouquinho. Obrigado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Acharam aí? Na bênção? Acompanhem comigo. Quando fui injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Amém? Podem sentar. Esse capítulo 2, principalmente a partir do verso 18 para frente, Pedro nessa carta, nessa epístola, está nos falando a respeito da própria pessoa de Jesus. E nós vemos aqui uma palavra de Deus para nós nessa noite. É claro que Pedro está citando a respeito de Jesus, mas eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, que tudo aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer com a ação e o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Então, olha só que interessante. Quando foi injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. E eu quero falar nesse momento, nessa noite, para que nós possamos entender a respeito de perdão e a respeito de juízo de Deus. Amém, meus irmãos? A respeito de perdão. Eu sei que muitas vezes já falamos a respeito de perdão, mas perdão é uma coisa que nós temos que sempre estar revendo, sempre devemos estar entendendo o princípio de Deus com relação ao perdão. E também quero dizer que existe um Deus que é justo e julga todas as coisas. Amém? E quando nós falamos de perdão, uma das coisas, um dos problemas que nós temos, nós todos como seres humanos, é a questão de sempre acharmos que está havendo injustiça. Porque quando nós falamos de perdão, quando nós entendemos o princípio de Deus, quando pegamos a palavra do Senhor com relação a perdão, a perdoar, em todas as maneiras, de todo jeito, de tudo que acontece, é óbvio que vem na nossa cabeça a respeito da questão de que nós estamos sendo injustiçados. Amém? Será que é só eu que passo por isso? Por essa crise espiritual? Aquele negócio de achar assim, pastor, mas eu acho esse negócio de Deus um negócio meio falho. Porque parece que dá mais valor ao que erra do que aquele que acerta. Humanamente nós temos essa concepção. Às vezes não falamos, às vezes não expressamos, mas aqui dentro fica aquela questão. Por quê? Porque eu estou sendo injustiçado. Porque eu devo perdoar aquele que fez algo contra mim. Nós sempre falamos, e quero mais uma vez trazer a luz para as nossas vidas. O perdão é uma via de mão dupla. O Senhor Jesus deixou muito bem claro isso. É diferente de desculpa. A desculpa é humana, o perdão é de Deus. Amém? Se nós procurarmos nos dons do Espírito, nós vemos lá relatado que o perdão é um dos dons do Espírito Santo para nós. E é interessante que nós ficamos selecionando dons, eu quero esse, eu quero aquele, principalmente aqueles mais assim, o mais assado. E às vezes esquecemos da questão do perdão. E o Espírito Santo está conosco, a terceira pessoa da Trindade, e Ele quer nos capacitar a colocar em prática essa ferramenta poderosa. Então o perdão é dom de Deus. E nós precisamos entender os princípios. E hoje eu quero fazer um link, eu quero estar juntando duas coisas. Não somente a respeito do perdão, como também eu quero estar falando
a respeito da justiça de Deus. Hoje de manhã tivemos um estudo aqui, quem está vindo na escola bíblica, estamos estudando o livro de Atos e estudamos a respeito de Paulo, o julgamento de Paulo. E nós vimos que atrás disso tinha uma ação de Deus, um agir do Senhor, para que a sua justiça pudesse operar. E eu quero dizer o seguinte, hoje nós vamos entender e tomar posse da questão do perdão e entender também que o nosso Deus é justo. Você crê nisso? Amém? Então nós precisamos liberar perdão. Nós vemos claramente na palavra, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, ele pronunciou algo que é marcante. Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, é Jesus. Claro, Ele é Deus. Porque qualquer um de nós, naquela situação, jamais falaríamos isso. Nós, não. Mas pelo Espírito, sim. Porque nós podemos ver outros casos na Bíblia. Por exemplo, no livro de Atos, lá no início, a questão de Estevão. E quando Estevão foi apedrejado e foi ali para ser morto, acusado, ele usou a mesma palavra e a mesma sentença. Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é difícil nós pensarmos nisso. Porque às vezes por coisas muito menores do que essa questão de Estevão, nós não liberamos perdão. Então nós vamos entender esse princípio. Nós devemos sim liberar perdão em qualquer circunstância, em qualquer coisa. Ai, pastor, eu não dou conta. Nós vamos entender o que Deus tem para nós e nós vamos absorver essa verdade, porque isso é uma ordem de Deus para nós. Estarei falando hoje. Amém, meus irmãos? Não é uma escolha, não é uma opção. Aquele que se diz cristão, ele tem uma ordem, nós temos uma ordem de Deus, de perdoar a todos e a todas as circunstâncias. Isso é ordem de Deus, e ordem é para ser cumprida. Então não é uma opção, esse eu perdoo, aquele eu não perdoo. Essa situação eu perdoo, aquela situação eu não perdoo. Não, é uma ordem expressa. Agora vem a questão do senso de injustiça. Que isso é maligno. Esse senso de injustiça é o inimigo que joga na nossa cabeça, é a famosa ação do inimigo distorcendo a palavra do Senhor. Ele é mestre em fazer isso. Ele sempre distorceu a verdade de Deus. Já começa lá no Éden. Ele distorceu a palavra para fazer com que Adão e Eva caíssem no laço. Deus disse isso, eu quero dizer para vocês. Se vocês comerem esse fruto, abrirão os seus olhos. Deus disse isso, eu digo ao contrário. Então ele joga na nossa mente, o inimigo sempre jogou e sempre vai jogar na nossa mente a questão da injustiça. Agora quero fazer uma pergunta para a igreja. O mal deve ser retribuído? Errado. O mal deve ser retribuído. Está vendo como o inimigo nos engana? Está vendo como o engodo vem sempre em cima de nós? É claro, porque quando a gente pega a questão que eu tenho que perdoar sempre, aí vem o inimigo distorcendo a palavra do Senhor, e aqui entra a questão da injustiça de Deus. E Deus é justo. Pastor, mas se eu tenho que perdoar, então quer dizer que Deus sempre vai passar a mão em cima daquele que faz o mal. Mas se eu tenho que perdoar, quer dizer que, então, ele sempre vai agir dessa maneira. Não, eu quero dizer para vocês que o mal sempre e sempre será retribuído. Mas não por nós, pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é o ponto-chave para entendermos esse princípio de Deus para as nossas vidas. O mal não é para ficar impune, de maneira alguma. A palavra de Deus é muito bem clara, de Gênesis a Apocalipse. O mal sempre vai ser punido por tudo aquilo que é feito. Nós que aceitamos o Senhor, recebemos a graça, porque Ele nos perdoa e esquece. Porque aquilo que nós carregávamos foi pregado naquela cruz há mais de 2000 anos. Você crê nisso?
Amém? Só que no nosso caminhar, nós temos a mania de pegar coisas e achar que nós vamos fazer justiça. Eu quero fazer com que nós venhamos a entender. O nosso Deus, diante de várias atribuições e nomes que Ele tem pela sua ação na nossa vida, uma das coisas em que Ele é chamado, além de muitas outras atribuições e nomes, é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Amém, meus irmãos? E esse é o princípio. Ele é o juiz. E nós vamos ver na palavra hoje que Ele é o juiz. E pelo fato de nós conhecermos a lei, que é a palavra de Deus, e devemos conhecer e devemos aprender, não cabe a nós julgarmos ou sentenciarmos. Isso cabe ao Senhor. Na bênção. Eu creio que muitos de vocês aí podem conhecer de leis. Mas pelo menos por enquanto, eu não sei. Mas eu creio que nós não temos hoje aqui na igreja nenhum juiz. Então, quem vai dar a sentença no natural para nós é o juiz. Inclusive a nossa lei, a lei do nosso país, ela é firme na questão de justiça pelas próprias mãos. Não é assim, gente? São questões que às vezes acontecem aí, de linchar pessoas, de ir atrás de outras pessoas, disso, daquilo. É querer fazer a justiça e não aguardar, não esperar. É claro, pastor, não é que a nossa justiça é falha. Agora, se tivesse mais Sérgios Mouros por aí, isso e aquilo. Meu irmão, não é isso a questão que nós estamos falando agora. Porque nós estamos fazendo uma analogia com o ser humano e nós somos falhos. E não estou querendo dizer se o nosso poder judiciário está certo ou está errado, está falhando ou isso ou aquilo. Eu quero que nós venhamos a entender esse princípio, que no natural é o mesmo no espiritual. Então nós precisamos entender que nós precisamos lançar o perdão e que, sim, pela palavra do Senhor, aqueles que cometem falhas serão punidos por Deus. Amém? Agora parece que a carinha começou a melhorar. Porque estava difícil. A hora que você fala de liberar perdão, não sei o quê, isso, aquilo, geralmente vem porque nós carregamos esse senso comum, essa coisa errônea, de que a pessoa, aquele que cometeu, vai sair impune. Não ficará impune, porém, não virá por nós e pelas nossas mãos. Virá pelo Senhor. Você crê? Fala assim comigo, o meu Deus é a minha justiça. Esse é o princípio que nós devemos entender. E a partir daí, nós vamos começar a entender melhor a questão do perdão. E nós vamos sim fazer da mesma maneira e muito mais a questão do que Estevão fez e tantos outros homens de Deus fizeram. Agora vamos comigo rapidinho. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Romanos, para nós folhearmos um pouquinho, entendermos e irmos tomando posse da palavra nas nossas vidas. Livro de Romanos, capítulo 12. Pastor, mas é verdade isso? É verdade. Fala assim, o meu Deus é justo. Agora fala, o meu Deus não deixará ninguém impune. Amém, meus irmãos? Livro de Romanos, capítulo 12. Para olharmos na palavra e entendermos esse princípio de Deus para nós. Capítulo 12, vamos pegar aqui do verso 17 até o final desse capítulo 12. Acharam? A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Então vamos começar a digerir os princípios de Deus para as nossas vidas. Olha só que interessante. Não torneis o mal com mal. Não pague o mal com o mal. Nós vemos esse ensino do Senhor lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, o famoso Sermão do Monte, lá no capítulo 6, em que o próprio Senhor Jesus fala ao povo de Israel. Olha, vocês aprenderam na lei de Moisés que se alguém te arrancar um dente, você tem o direito de arrancar o dente. Se alguém te der um chute, você tem o direito de dar um chute. Se alguém fizer isso, você tem... Aí o Senhor fala, mas eu vim aqui para ensinar algo a mais. Se fizer o mal,
faça o bem. Se mandar andar 1 milha, ande 2. Se vier tirar a capa, dá também a túnica. É só por Deus. Será que é só a pastora Marta que precisa dessa capacitação? Todos nós. E aqui vem um princípio do Senhor para nós. E nós precisamos entender que quem vai agir em nosso favor é o Senhor. Meus irmãos, a hora que nós começarmos a usufruir dessa bênção, nós não vamos ter problema nenhum em liberar perdão. E a questão de perdão, meu irmão, é um exercício contínuo para nós enquanto estamos aqui na terra. Pode ser que eu esteja falando aqui e muitos de vocês estejam aí com a consciência tranquila e falando assim: pastor, olha, eu estou tranquilo, olha, coisa que eu aprendi a fazer é liberar perdão. Olha, eu já liberei perdão, já está tudo certo, tudo isso, tudo aquilo. Meu irmão, então continue firme no propósito, porque amanhã depois pode acontecer algo e você tem que liberar de novo. E depois da manhã, sendo mais um pouco, acontece outro, você tem que liberar de novo. Então perdão é um exercício contínuo. Não te dá também nenhuma palavra, não existe que possa dizer para você: ah, você já perdoou uma vez? Então pronto, agora você não precisa perdoar mais. Não existe. Fala assim: perdão é exercício contínuo, meu irmão. Amém? Cutuca o irmãozinho que está do lado, aproveita, dá uma cutucada nele, fala assim: ó, perdão é contínuo. Às vezes com mais dificuldade, diante de determinadas situações, às vezes com mais facilidade, dependendo da circunstância e da situação. Mas perdão é uma coisa contínua enquanto estivermos aqui, até o Senhor nos levar para a glória. Amém? Então vamos continuar. O Senhor aqui está ensinando-nos através do Espírito pela palavra de Paulo. Então a ninguém torneis o mal por mal, procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, tende paz com todos os homens. Amém, meus irmãos? Preste atenção nos detalhes da palavra. Se for possível. Às vezes nós não conseguimos, porque o seu agir às vezes incomoda o outro. Eu não sei se você já passou por essa experiência, que você pede perdão e ainda incomoda mais o outro. Já passou por isso, não? Você vai, pede perdão e tal, não sei o quê, vai falar: bom, agora a situação vai ficar 10. Piora, porque o outro está sob a ação do maligno, e o maligno sabe que se coloca perdão na causa, você libera a ação de Deus. E nós vamos entender isso na palavra. Então vamos continuar. O próximo versículo, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém. Presta atenção nessa palavra, meu irmão. Deus falando conosco essa noite. Minha é a vingança, eu retribuirei. A hora que ele fala dê lugar à ira, entenda essa palavra. Aí o pastor está aqui escrito, está aqui: dê lugar à ira. Aí hoje mesmo eu vou sair quebrando tudo. É hoje que eu vou tocar trombeta. É hoje que eu vou quebrar. Hoje eu vou chegar em casa. A palavra está escrita aqui: dê lugar à ira. Dê lugar à ira de Deus, meu irmão. Amém? Vá depois e olha, essa palavra está em Deuteronômio 32, 35. Depois em casa, anota aí depois em casa. E isso aqui é palavra de Deus para nós, lá em Deuteronômio, na lei, e é palavra de Deus para nós nessa noite. Olha o que Deus está falando conosco. Não retribua o mal com o mal. Não precisa fazer nada. Não haja, não precisa você agir. Minha é a ira, e eu retribuirei. Amém, meu irmão? E quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? E esse é um princípio que nós precisamos hoje sair daqui absorvidos pela palavra de Deus, para que possamos deixar o Espírito agir, para liberarmos perdão. E essa consciência errônea, essa falácia do inimigo, de que se nós perdoarmos, nós estamos ainda dando brinde para aquele que errou. Não, é do Senhor a justiça. Amém? Minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Só 2 ou 3 deram glória a Deus aí? Meu irmão, não tem coisa melhor do que isso, do que você liberar perdão. A hora que nós liberamos perdão, meu irmão, a coisa é a seguinte: a hora que você libera perdão, você está dando carta branca para Deus agir.
E a hora que você fica tentando resolver o problema, Deus fala, bom, eu quero resolver, mas se não me libera, me dá aí. A hora que você fala, ó, me perdoa. Independente do acontecido. Meu irmão, comece a entender esse princípio de Deus. Porque a hora que nós fazemos isso, nós damos carta branca para Deus agir. E Deuteronômio, e aqui ratificado pela palavra do próprio Senhor Jesus. Continuando, olha só o versículo 20. Portanto, tem um portanto aí? Então a parte de Deus é retribuir aqueles que pecam contra nós. Amém, meu irmão? Essa é a parte de Deus. Portanto, tem uma parte nossa. Vamos ver a parte nossa. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de... Se tiver sede, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Oh, glória a Deus! Quando nós fazemos isso, essa é a nossa parte. Se aquele que te fez mal, aquele que está com fome, dá de comer. Passa, compra uma quentinha, um marmitex, sei lá o que, sanduíche. Está com sede, dá de beber. Porque se você fizer o bem, você amontoará sobre a sua cabeça brasas vivas. E a questão de brasa, meu irmão, a questão de fogo na palavra de Deus, tem duas funções. O fogo na palavra do Senhor tem duas funções. Para aqueles que creem no Senhor é purificador. Amém? Na bênção. Para aqueles que não creem é consumidor. Amém, meu irmão? Não precisa se preocupar. Faça o bem. Libere perdão. Que você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Pediu, fez não sei o quê. Dá glória a Deus, pede perdão. Mas peça perdão. Nós devemos pedir perdão. Amém? Precisa ajudar? Ajude. Ah, mas ainda tem que ajudar o camarada. Ajude. A hora que você ajudar, você está pondo, meu filho, uma pasada de brasa sobre a cabeça dele. Agora eu quero dizer o seguinte, já tem uns aí já esfregando a mão. Aprendi. Essa palavra, o perdão, não é arma. Tem gente achando que já é a arma. Tem gente já querendo chegar em casa falando assim, é hoje com a minha sogra. Eu vou dar um copo d'água para ela e vou ver a cabeça da velha pegar fogo. Não, para, meu irmão. É Deus que age, é Deus que faz. Se você acha que vai agir, pedir perdão, fazer algo com segundas intenções, para sentar num banquinho e ficar aguardando o agir de Deus, meu irmão, acabou. Porque você está agindo, é você que está fazendo, é você que está tomando o princípio. E o princípio da ação de estar acusando, fazendo e agindo com aquele que errou é de... Repete comigo, é de Deus. Então, meu irmão, descansa no Senhor. Faz a sua parte. Libera perdão. E uma coisa guarda no seu coração, tá certo? O que está aqui. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei, diz o Senhor. Meu irmão, pode ser o que for. Deus age da maneira dele. E não adianta você querer esperar, porque às vezes nós vemos o agir do Senhor, e tem um salmo de Davi que fala que nós veremos com os nossos próprios olhos o castigo dos ímpios. Amém, meu irmão? Fala assim, ver. Ver é só ver. Então se você fala, de repente, num ímpeto, bem feito, Deus fala, ih, perdi todo o serviço. Tem que começar tudo de novo. Nós não precisamos dizer nada, mas às vezes Deus permite vermos para que a nossa fé aumente, para que a gente creia que Deus é Deus que age. Amém? Em qualquer situação, de qualquer maneira, mesmo que você esteja injustiçado, olha, pastores estão se levantando contra mim, e tem um fiscal que chegou lá, eu faço as coisas todas certinhas na minha empresa, mas ele está querendo ali um dinheiro, coisa que quase não acontece, né, no meio aqui no Brasil, mas ele está querendo que eu dê dinheiro, suborne, mas eu sou do Senhor, e o suborno não faz parte disso, e eu não vou fazer, não vou subornar, mas ele está bloqueando a minha empresa, ele está trabalhando. Meu irmão, confia no Senhor. Se for preciso, fala para ele assim, meu irmão, eu te perdoo, viu, fiscal? Mas pode dizer para ele, pode dizer com toda certeza, o meu Deus é Deus da vingança. Amém, igreja?
Nós precisamos entender esse princípio, porque é um engodo do maligno de acharmos que se nós fizermos, se nós pedirmos perdão, nós estamos beneficiando aqueles que agem de maneira errônea. Não, meu irmão, é Deus na causa. Amém? Fala assim, pedir perdão é liberar para Deus agir. Amém? Esse é o princípio de Deus, e quando nós entendemos... Agora vai comigo rapidinho em Colossenses, vamos lá em Colossenses, vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, livro de Colossenses, vamos pegar aqui no capítulo 3 de Colossenses, versículo 25. Mais um princípio de Deus para nós, para as nossas vidas. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Acharam aí, meus irmãos? Amém? Olha só que interessante. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Nisto não há acepção de pessoas. Amém, meu irmão? É Deus na causa, meu irmão. É mais uma palavra para nós entendermos o princípio de Deus e tirarmos essa falsa doutrina de que se eu pedir perdão, eu estou beneficiando, eu estou gratificando aquele que é injusto. Não, meu irmão, quem faz injustiça receberá em dobro a injustiça que fez. E outra coisa, Deus não faz acepção de pessoa. Pode ser crente, pode não ser crente, pode ser crente. Amém, meus irmãos? Fez, levou, mas através do Senhor. E isso é bom nós entendermos, porque o inimigo sempre lançou essa coisa falsa nas nossas mentes, e é uma das coisas que bloqueia o mover de Deus nas nossas vidas, é uma das coisas que não nos deixa muitas vezes liberar perdão, porque nós ficamos presos na questão natural do ser humano, porque nós carregamos, a questão de justiça. O nosso Deus é justo. E Ele, em toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, sempre se colocou como justo juiz. E Ele é justo. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante. Aquela palavra que eu citei aqui, não foi só Jesus, eu creio, que falou. Eu creio que também não foi somente alguns homens de Deus. Isso continua agindo aí por muitos e muitos que têm sido às vezes condenados, têm sido mártires pela palavra do Senhor. Eu creio nisso. Essa semana saiu no jornal uma reportagem de uma família, não me lembro agora, mas uma família num país muçulmano, que são cristãos, e que chegaram num local de julgamento e liberaram o perdão para aqueles que mataram seus filhos, 3 filhos, mataram a espada na frente do pai e da mãe. E os pais chegaram, eu perdoo eles. Gente, quem tem filho aí, levanta a mão. Imagina você numa situação dessa. É só Deus. Mas a hora que eles fizeram isso, eu tenho plena certeza. Deus falou, agora, deixa comigo. Independente do julgamento dos homens, agora eu vou agir. Amém, meus irmãos? E eu quero que você entenda a questão da brasa viva. A questão da brasa viva, ela pode ser purificadora ou pode ser consumidora. Amém, meus irmãos? É o fogo de Deus. Por isso, tome cuidado, porque de repente, se você der carta branca, você pedir perdão, liberar perdão, e você deixar Deus agir, de repente vem um senso de euforia, como aconteceu com Jonas. De repente, a pessoa aceitou o perdão, reconheceu o agir de Deus, e aquela brasa viva que foi amontoada na sua cabeça, ao invés de consumi-lo, vai purificá-lo. E de repente você está aqui na igreja, e você entra, e você liberou perdão para aquela pessoa que te fez mal não sei quanto tempo na sua vida. E você está aqui na igreja louvando, bendizendo, adorando, levantando a mão. A hora que o ministro de louvor fala assim, vira para o seu irmão que está à sua direita e declare a paz do Senhor. Para quem está à sua esquerda, agora vira para quem está atrás. A hora que você vira para quem está atrás, o destino está ali. E você não aceita. Você não aceita porque ele aceitou Jesus. E a hora que aceita Jesus, todos os nossos pecados são. Aí você fica irado. Se eu soubesse que ia converter, não tinha pedido perdão.
O que aconteceu com Jonas? E tem muita gente querendo deitar aí debaixo do pé de abóbora. Porque o que aconteceu com Jonas? Jonas vai para Nínive, não foi? Vai para Nínive, tem a história do peixe, tem tudo aquilo e tal, não sei o quê. Passou por 1001 coisa, foi para Nínive. Senhor, estou aqui em Nínive. Fala para esse povo, Jonas, que eu sou justo. E que se eles não mudarem, eu vou destruir todo mundo. Ele gostou dessa parte. E ele saiu com o dedo erguido assim, se vocês não mudarem, Deus vai, o meu Deus vai destruir. Eu creio que ele usou até aquela passagem que nós acabamos de ler de Deuteronômio. Olha, o meu Deus é justo. A hora que ele virou as costas, converteram. Mudaram. Pediram perdão. E ele entrou em crise. Deus, você está brincando comigo? Você me faz andar, não sei quanto tempo dentro da barriga do peixe. Um fedor danado. Vem, me faz passar por isso, por aquilo. Me traz aqui para mandar essa ordem. Manda a ordem, eles convertem. Não, parou, Deus. Meu irmão, brasa viva. Fala assim comigo, brasa viva. Amém. Por isso, se você liberar perdão, de repente esse irmãozinho converter, estiver aqui na igreja, e você não vai ter que dar a paz do Senhor para ele. Vai ter que dar, meu irmão. Ai, não é justo. Nós vamos ver que é justo. Amém? Mas se ele também, debaixo do poder e do agir do Senhor, não mudar, meu irmão, Deus vai também agir. Não fica impune. Fala assim, diante de Deus, ninguém fica impune. Amém? Então esta palavra é para nós. Vamos aqui novamente, Colossenses 3, 25. Quem faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. É para quem é crente, para quem não é crente, para quem já conhece, para quem já não conhece. Existe para todos nós um tribunal. Todos nós nos apresentaremos diante do justo juiz. Um no tribunal do trono branco, outros no tribunal de Cristo. Amém, meus irmãos? Mas é para todos nós essa palavra. E tem muita gente aí que não libera perdão achando que está abafando. Não liberou perdão? Você foi contra uma ordem de Deus. Fala assim, perdão é ordem. Agora vamos comigo ali no livro de Apocalipse, ali no final, rapidinho. Vamos lá, livro de Apocalipse. Para nós entendermos um pouquinho a respeito disso. Capítulo 9. Eu creio que vocês conhecem, já estudamos o livro de Apocalipse. Capítulo 9. Deixa eu achar aqui. 9 não, 6, perdão. 6. Capítulo 6, versículo 9. Aqui é aquela passagem em que Deus mostra, o Senhor mostra, Jesus mostra a João, a abertura dos selos, tá certo? E em cada selo havia uma sentença. E olha só que interessante. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Amém? A hora que o anjo abriu esse quinto selo, de repente apareceu, mostrou embaixo do altar as almas daqueles que foram mortos pela palavra do testemunho. Olha que interessante. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo e soberano, não julgas as vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A primeira vez que eu li isso aqui, eu acho que eles não eram bem crentes, não. Meus irmãos, eles estavam lá, e a hora que deu uma chance, puseram a cabecinha para fora. Até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar? Não vai julgar aqueles que derramaram o nosso sangue? E olha só a palavra do Senhor. Continuando, versículo 11. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse ainda por mais um tempo, até que completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Gente, o Senhor ainda virou para eles: não, pode deixar, deixa que eu vou vingar, porque eu vou fazer isso. Ô Gabriel, traz umas vestes brancas para eles aqui, para acalmar o nervo. E fiquem mais um pouco, porque ainda virão mais. Amém, meus irmãos? E tem acontecido, como esse caso que nós citamos, como tantos outros que têm sido aí perdendo a vida pelo testemunho da palavra do Senhor.
mas eles entenderam o princípio de Deus. Amém? Livro de Tiago, capítulo 1, só para a gente ir alinhavando aquilo que Deus tem para nós. Vamos ali no livro de Tiago, capítulo 1 do livro de Tiago. Que isso aqui é importante para que a gente possa entender esse princípio e liberarmos perdão. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Acharam aí? Amém? Fala assim comigo, antes de lermos aqui. O meu Deus é justo. Então vamos ver aqui mais uma coisa importante para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Amém, meu irmão? Temos que estar pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para irar. Continuando, versículo 20. Pois a ira do homem, agora é a ira do homem. Lá naquele outro versículo é a ira de Deus. Agora a ira do homem, olha só. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Meu irmão, libera perdão. Ficou irado? Ficou muito nervoso? Vai pescar. Vai dar uma pescadinha, sei lá, vai dar uma passeada, faz alguma coisa, tá certo? Porque a nossa ira, a nossa falta de paciência, aquilo que nós fazemos e agimos, entenda essa ira é o seguinte, o meu agir, eu vou fazer, eu vou dar um jeito nessa situação, aquele camarada vai ver, a partir de hoje, ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa, agora ele vai ver, ela vai ver, isso aqui, galera. Meu irmão, a nossa ira segura o agir de Deus. Muitas vezes, não deixamos Deus agir, porque nós nos precipitamos. Eu sei que tem gente aí, famoso paviozinho curto, né? Tem todo o temperamento. Tem aqueles fleumáticos, né? Aqueles fleumáticos, aqueles assim, tipo, espírito de bicho preguiça. Eu vou fazer. E isso dá aí um alento. E tem aquele outro que bateu, levou. Falou, respondi. E outra coisa, pastor, eu sou assim mesmo. Então, meu irmão, quero dizer o seguinte. O nosso temperamento pode e é tratado pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, meu irmão? Essa questão do bateu, levou, falei sim, vou falar de novo. Você vai ver, eu sou assim mesmo. E vem aquela famosa história do espírito de Gabriela. Todo mundo conhece, né? Vocês estão esperando eu cantar, vou cantar. Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Meu irmão, se você nasceu assim, se você viveu assim até aqui, meu irmão, deixa o Espírito Santo agir, porque é pelo Espírito que nós deixamos de mudar, o nosso temperamento não vai mudar. Quem é sanguíneo continuará sendo sanguíneo, quem é fleumático continuará sendo fleumático. Amém, meus irmãos? Porém, com o temperamento tratado pelo Espírito do Senhor. E é isso que Deus quer fazer, e é isso que Ele faz nas nossas vidas, porque se nós irarmos, a mão do Senhor não pode agir. A justiça do Senhor não vai operar. Vamos ler de novo? Versículo 20. Versículo 20, do capítulo 1 de Tiago. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí sim vem aquele chororô. Ai, fala que Deus é justo. Cadê a justiça? Ai, fala que Deus é isso e aquilo. Cadê? Não estou vendo. Não está vendo? Porque você não deixa. Porque quem é o juiz é o Senhor. Amém? Fala assim, quem é juiz é o Senhor. Pelo fato de você conhecer leis ou deixar de conhecer, não lhe dá autoridade nenhuma no nosso sistema natural aqui no nosso país, de você botar aquelas becas preta de juiz e sentar lá e falar assim, eu vou decidir esse negócio. Eu já vou condenar isso aqui de uma vez e pronto, acabou. Não.
não cabe a nós. Amém? Repete comigo, liberar perdão é deixar Deus agir. Amém, meu irmão? Na bênção? Agora rapidinho, 1 Timóteo, mais uma palavrinha. Já vamos terminar, sei que já estão ali dando sinal. Vamos em 1 Timóteo. É importante nós entendermos esses princípios e deixarmos Deus agir na nossa vida. Na bênção. Você crê, meu irmão? 1 Timóteo. Deixa eu achar aqui, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 24. É bom nós entendermos, porque tem gente já querendo usar isso como uma arma. Aí aprendi a lição. A hora que a minha sogra chegar lá em casa, é brasa na cabeça dela. A hora que ela pisou, eu já vou falar, perdão, perdão, perdão. Espera lá, meu irmão. Aí você senta e fica esperando a velhinha partir dessa para outra melhor. E não acontece. Sabe por que não acontece? Está aqui. Vamos entender os princípios de Deus. 1 Timóteo, a minha sogra é uma bênção. Amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, ao passo que de outros manifestam-se depois. Já veio umas caras de desânimo de novo. É Deus na causa, meu filho. Os pecados de alguns, no juízo de Deus, manifesta agora. E outros, Deus deixa para manifestar depois. Quer ver assim, um exemplo clássico para nós entendermos isso na nossa vida? Eu creio, que houve e ainda há muitos Áquilas e Priscilas no meio da igreja de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Muitos que querem enganar Deus, principalmente na parte financeira. Eu creio que tem muitos Áquilas e Priscilas. Mas por que aqueles dois foi ali na hora? Pai, bufe. E os outros Áquilas e Priscilas estão aí. Porque Deus é Deus, Ele sabe e conhece. Amém? Às vezes você verá o agir de Deus agora, na sua frente. Às vezes demora algum tempo. Às vezes, meu irmão, Deus falou assim, não. Esse aí vai receber a hora que estiver no juízo. A hora que estiver no trono, diante do trono. Amém, meu irmão? Agora, se ele é justo, uma coisa eu creio, isso é friso meu. Aí, pastor, onde está escrito? Aí, onde está escrito? Aí, eu gostei dessa parte. Friso meu. Vai receber com juros e correções monetárias. Porque eu creio, se ele é justo, e se ele deixou para depois, meu irmão, o negócio vai ser de acordo com a justiça de Deus. Amém? Eu estou falando aqui, porque senão vai ter muitos aí, que a hora que a sogra chegar, vai dizer para ela que perdoa, vai pôr o banquinho e ficar esperando, né? Já liga lá na funerária, já né, encomenda o caixão, isso e aquilo, e não vai. Meu irmão, uns é agora, outros é para o dia do juízo, porque Deus sabe, Deus conhece. Mas uma coisa ponha no seu coração, hoje, e todos nós que estamos aqui. O nosso Deus é justo. Amém? Fala assim, o meu Deus é justo. Amém, meus irmãos? Ele é juiz. Ó, livro de Hebreus, rapidinho comigo. Vamos lá. Só mais uma palavrinha que eu lembrei agora. Essa é importante. Tá certo? Deixa eu achar aqui. Livro de Hebreus, capítulo 6 de Hebreus. Capítulo 6 de Hebreus fala a respeito dos princípios elementares, 6 princípios elementares de Deus para a nossa vida, como cristão, como igreja, como corpo de Cristo. Se por acaso alguém furar um desses princípios, meu irmão, é anátema, porque aqui são 6 princípios elementares para o corpo de Cristo. Quer ver? Vamos ver comigo, capítulo 6. Vamos pegar aqui rapidinho, no versículo 1, na parte B. Um princípio, arrependimento das obras mortas. Amém, meu irmão? Segundo princípio, fé em Deus. Terceiro, ensino sobre batismo. Agora quarto, imposição de mãos. Quinto, sobre a ressurreição dos mortos. E sexto, o juízo eterno. São 6 princípios de Deus para a igreja. E pode ver que termina com o juízo eterno. O juízo é para todos nós. Amém? E eu quero deixar claro aqui a questão e o princípio de Deus,
Porque tem aí a questão da graça me basta, tá? Entenda que quando Jesus pagou o preço, Gálatas 3,13, ele se fez maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém, meus irmãos? Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, tudo que passou para trás foi cravado naquela cruz. Amém? Mas isso não nos deixa impunes daqui para frente. Agora, o Senhor fala, eu estou com você, com o Espírito Santo, e te capacito a vencer. Amém? Evangelho de Mateus, rapidinho. Evangelho de Mateus. Essa parábola vai trazer mais luz naquilo que nós estamos falando. Deixa eu achar aqui. Essa parábola de Mateus, capítulo 18. Capítulo 18, a parábola do credor incompassivo. Amém? Capítulo 18, versículo 23. Acharam aí? Por isso o reino dos céus pode ser comparado com um certo rei que quis ajustar a conta com os seus servos. O reino dos céus pode ser comparado a essa parábola. Amém, igreja? Olha só, vamos continuar. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. É muita coisa. 10.000 talentos na época era muita coisa. Só para você que é bom de matemática aí, e você que gosta de números, um talento, tá, é 6.000 denários. Um denário era o salário do trabalho de uma pessoa em um dia. Então essa pessoa devia 10.000 talentos. Vamos continuar. Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou-lhe que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, como tinha que ser para pagar a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele não parcelou. Ele não refinanciou a dívida. Ele não mandou ele no banco fazer um empréstimo para pagar aquela dívida, abrir um buraco para pagar o outro. Não, o que ele fez? Esse é o nosso Deus para conosco. Nós tínhamos uma dívida, meu irmão, que era impagável. E ele veio e perdoou. Aqueles que clamam, ele perdoa. Amém? Então vamos lá. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele devia quanto lá para o outro? 10.000 talentos. 10.000 vezes 6.000 é 60 milhões. 60 mil. 60 mil. 60 mil. Agora esse aqui devia 100 denários. Vamos lá. Lançando mão dele, sufocava. Garrou no pescoço. Olha a ira. Eu imagino a cena. Cadê os meus denários? O cara não podia nem responder. Vamos lá, versículo 29. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha a mesma cena, a mesma palavra que ele fez. Amém, meus irmãos? Fala assim, fui perdoado. Por isso devo perdoar. Meu irmão, a pior coisa, a coisa pior que alguém possa fazer para você hoje, a pior coisa que humanamente você possa imaginar, não é nada diante da salvação e da vida eterna que Deus te garantiu. Amém, igreja? Esse é o princípio do perdão, meu irmão. Bom, vamos lá, vamos continuar. 30. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus conservos que acontecia, entristeceram-se muito, e foram relatar ao Senhor tudo o que sucedera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicasse. Não devias tu igualmente compreender-te o teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolarizado,
ao seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração não o quê? Cada um do seu irmão as suas ofensas. Meu irmão, você pode ser o maior crentão do planeta. Você pode aí achar que o seu passaporte está carimbado. Você pode, e realmente a palavra diz, que quando nós cremos no Senhor, aceitamos Ele, a nossa dívida já foi paga. Mas se nós não perdoarmos aquele que pisou na tua unha encravada, se você não perdoar esse, o Senhor vai falar, tudo aquilo que eu cravei naquela cruz, agora você vai pagar. Pensa nisso, meu irmão. Amém? É simples. É muito simples. Fala assim, o meu Deus é justo. Agora fala, o meu Deus não deixará ninguém impune. Na nossa concepção humana, essa parte nos ajuda a entender o princípio do perdão. Tá? Porque o inimigo joga achando que nós estamos premiando aquele que te fez mal. Não, meu irmão, pode ficar tranquilo. Se você não vê nessa vida, você vai ver no julgamento. Amém? Pessoal do louvor pode subir. E para terminar, eu quero falar para vocês. Ali em Mateus mesmo, no capítulo 6, versículo 9. Abra comigo aí. Capítulo 3, versículo 9. Acharam aí? A famosa oração. Os discípulos de Jesus, vendo ele orar, falaram assim, mas o Senhor ora muito bonito. Que coisa, mas ensina-nos a orar. E ele ensinou. Tá certo? E eu quero dizer para vocês que isso aqui não é para virar uma reza. Não é para virar vãs repetições. Porque a palavra mesmo nos diz e nos ensina que Deus abomina vãs repetições. Amém, meus irmãos? Mas esse princípio é importante. Olha só. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amém, igreja? Eu quero essa música. Amém? Fala assim, o meu perdão garante o perdão de Deus sobre a minha vida. Amém? Ninguém vai ficar impune. Pode descansar. E às vezes Deus permite você, eu já tive essa experiência, falo de causa própria. Amém, meus irmãos? Fala assim, é pelo Espírito. Você crê? Essa oração que o Senhor nos ensinou, não é para usarmos como vã repetição. É clamarmos para o Espírito Santo nos capacitar. Fica em pé, em nome de Jesus.